Fabiola, a primeira providência que nós tomamos, primeiro é ouvir as autoridades locais, saber exatamente o que está acontecendo, quais passando essas meninas, e imediatamente nós requisitamos, tanto ao governo federal como ao governo estadual, né, as autoridades, né, do local, que tomassem providência no sentido de proteger a integridade física dessas meninas. Agora, uma coisa que é importante dizer também é o seguinte: isso tudo precisa ser devidamente investigado. O que nós recebemos são esses relatos, pedimos as providências necessárias, estamos monitorando passo a passo, a fim de que nós possamos ter a garantia de que essas meninas serão protegidas. Então, essa é a providência fundamental. Nas próximas semanas. Por enquanto, são só os relatos, é isso, ministro? Por enquanto, o Ministério recebeu os relatos. Vocês não têm a identificação dessas garotas e nem estão em contato. Não tem essa informação, é só relato. Isso, recebemos os relatos e já estamos investigando juntamente com as autoridades do governo federal e as autoridades locais. Nós precisamos ter a certeza, né, de que esses fatos estão ocorrendo, precisamos identificar as pessoas, proteger as pessoas, mas, por enquanto, o que nós temos são esses relatos. Relatos que são muito verossimilhantes, né? Porque, diante da situação que nós encontramos, não há que se duvidar de que isso esteja acontecendo. Então, imediatamente, já nós pedimos as providências para proteger as pessoas da comunidade e para saber o que está acontecendo. Traz para a gente, quais foram alguns desses relatos, ministro, só para a gente entender, quando o senhor fala, né, que são relatos muito chocantes. Que tipo de relatos que foram esses, ministro? Os relatos são de que há uma violência sexual sistemática por conta do ambiente que se criou ali na região, de que há uma exploração por conta do garimpo ilegal, há uma deterioração das condições sociais que faz com que as pessoas fiquem submetidas a todo tipo de fragilidade social e política, e, portanto, os abusos, né, sexuais são constantes, o que levou a essa situação. Então, os relatos que nós temos vão nessa direção. E relatos que se somam a outros relatos, né, ou seja, enfim, que são anteriores, né, à situação de que há, sim, uma junção de fragilidade social e econômica e abuso sexual e também exploração infantil. Então, vejam que é uma situação realmente dramática que não envolve apenas um aspecto, né? Ou seja, não é só a questão da fome, que é fundamental, não é só a questão da saúde, mas é uma questão também de fragilização de todas as condições de vida na região. Ou seja, a semana que vem, a minha equipe ela retorna, né, a campo, vai ouvir mais autoridades, vamos até o território. Eu vou pela segunda vez, já estive lá com o presidente Lula, retorno agora, dessa vez, junto com o comandante, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas, vão até outros territórios, mas a minha equipe já vai antes, né, ou seja, para fazer os relatos no campo mesmo, e dividir isso, né, com as autoridades nacionais, com a sociedade brasileira, incluindo a imprensa brasileira, e também com os organismos internacionais, o que está dentro das atribuições do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministro, esse tipo de agressão sexual que os garimpeiros estão fazendo, ela não cria uma deterioração cultural na cultura indígena que vai ser quase praticamente irreversível, um problema que cria na cultura indígena, é isso? Completamente. Thales, permita-me, inclusive, uma vez que você coloca essa questão, fixar alguns aspectos que eu acho que são jurídico-políticos, quando se trata disso. A violência sexual, o estupro, são parte fundamental de um processo que nós chamamos de genocídio. Violência sexual, estupro, deterioração das condições assim, morais, né, de uma comunidade faz parte do processo de destruição da vida comunitária. O que nós precisamos verificar e para ter, do ponto de vista técnico, né, jurídico, todos os elementos que nos levem à responsabilização e à fixação desse tipo penal do genocídio, nós estamos tomando muito cuidado para fazer isso. Eu quero reiterar, estamos tomando muito cuidado para fazer esse tipo de coisa,
porque tem que ter muita responsabilidade. Nós não podemos fazer como se fez, né, ou costuma se fazer, fazer esse tipo de, fixar esse tipo de ação sem ter todos os elementos técnicos capazes de levar à responsabilização. Não que as coisas não estejam ocorrendo, a gente precisa ter a certeza, precisa ter os elementos corretos para que haja responsabilização. Então, tudo isso leva a crer que há, sim, um propósito de extermínio, né, do ponto de vista da vida comunitária, dos laços de pertencimento, o que vai tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista também físico, né? E que são coisas que se mesclam quando se tratam de comunidades tradicionais. A gente ouvindo aqui o Wellington Dias, ele falou desse propósito, desculpa só, Sakamoto, ele falou desse propósito de extermínio. Quando a gente ouviu aqui o ministro Wellington Dias, ele disse pra gente que na avaliação dele havia um plano do governo Bolsonaro, um plano do próprio Bolsonaro em destruir os povos indígenas. O senhor concorda com ele nesse sentido? Quando o senhor fala desse propósito de extermínio, o senhor identifica a existência de um plano de destruição do povo indígena? Olha, vamos lá. De novo, pegando todos os elementos que nós colhemos, inclusive dentro do Ministério, pegando as declarações dadas pelo ex-presidente, pegando as ações tomadas pelo ex-presidente durante o seu governo, tudo leva a crer que havia algum tipo de propósito. A gente precisa avaliar e verificar se temos, de fato, esses elementos, mas tudo leva a crer. Vou dar para vocês algumas direções, né? Aqui, a partir do Ministério, nós divulgamos, e isso vai ser objeto do relatório completo que nós apresentaremos nos próximos dias, que dentro do Ministério, né, que era o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que agora é outro ministério, o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, que eu tenho a honra de conduzir. O antigo ministério possui algumas notas técnicas e alguns documentos que indicam, por exemplo, que houve deliberadamente, né, ou seja, houve pareceres, né, técnicos recusando um projeto de lei, dizendo que esse projeto não servia, que determinava auxílio emergencial à comunidade, ao povo Yanomami. O que eu estou chamando de auxílio emergencial para as pessoas saberem do que eu estou falando? Eu estou falando aqui de vacina, leito de UTI e comida. E a justificativa do parecer para que o presidente, à época, vetasse, né, esse projeto de lei era que ele era um projeto inútil, um projeto que, na verdade, queria incidir em uma área que o governo já estava atento, já estava fazendo coisas. Então, esse parecer. Outros documentos. O Brasil, ele tem contra si hoje o que a gente chama aqui no direito brasileiro de uma medida cautelar, eles chamam de medida provisional, medida provisória, expedida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo que a situação dos índios Yequana e os índios Yanomami é uma situação de profunda gravidade, urgência e com risco iminente de dano irreparável. Ou seja, determinou, é a Corte Interamericana. Então, assim, é uma decisão judicial de uma instância da qual o Brasil faz parte do Tratado Internacional, o Pacto da Costa Rica. Então, o Brasil se comprometeu. Então, nesse sentido, o Brasil tem uma ordem judicial contra si que determinava, né, que providências fossem tomadas. De quando essa decisão, a pergunta? Essa decisão é do ano passado. Ela só virou uma ordem judicial porque já em 2019 já houve uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos dessa situação. O que respondeu o antigo governo nas suas manifestações? Que não havia nem gravidade, nem urgência e nem risco de dano irreparável. Foi isso que eles disseram nas manifestações. Tudo que eu estou falando, Fabiola, Thales, Leonardo Sakamoto, isso está documentado em notas técnicas, documentos que estão sendo levantados pelo Ministério, e há outras coisas mais que viram à tona